Bem, nessa página a gente vai estudar método científico e a importância dele se dá quando nas próximas páginas, tá? A gente vê, por exemplo, modelo atômico, a gente vê regra do octeto, teoria, né, do octeto, a gente vê lei de Lavoisier. Então repara que tanto modelo quanto teoria, quanto lei, são palavras que nos levam a pensar coisas totalmente diferentes. E dentro do contexto da química, a gente tem que saber o que isso aí significa para a gente. Quantas vezes você ouviu falar em lei? Mas como é que se chegou a essa lei? Muitas vezes você ouviu falar em teoria, teoria da relatividade de Einstein, né? Quantas vezes você ouviu falar em modelo atômico, que é uma matéria que te segue desde ciências, lá no ensino fundamental. Modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Thomson, e vai aí. Então, quer dizer, agora, o que isso aí quer dizer para a gente? Né? Qual é a diferença entre essas palavras? Então, quando a gente mostra o método científico, a gente tem que ter certeza, primeiro, que toda ciência natural, como a química, a física ou a biologia, tem sua atividade baseada no método científico. Esse método, ele tem que cumprir uma série de etapas para que você possa chegar a um resultado final com conclusões sólidas. Isso é o mais importante. Então, seguindo essas regrinhas, essas etapas aqui, você vai ter uma conclusão, um resultado, tá? Que você tenha certeza que ele é sólido. Então, quer dizer, isso tem que ficar muito claro para a gente. Perfeito? Tem que seguir rigorosamente essas etapas. Então, eu coloquei aqui, inclusive, colorido, tá? Que além de chamar a sua atenção, alivia um pouco a sua vista. Então, a primeira etapa, ela nos leva aonde? Aqui, ó, o pesquisador observa um fenômeno natural. Observação é a análise crítica dos fatos. Isso quer dizer que ele observa e começa a fazer vários questionamentos sobre aquilo, que seria a segunda etapa. Mas vou me prender ainda aqui no exemplo. O pesquisador observa um fenômeno natural. Exemplo, ó, as flores têm diferentes cores. Então, ele está observando várias flores com diferentes cores. E de repente da mesma espécie. Uma rosa branca, outra vermelha, outra rosa, outra amarela. E aí ele se questiona. Nessa etapa aqui, eu coloquei, se não tem uma explicação para o fenômeno, ele monta um problema, tá? O questionamento leva ele a montar esse problema. Ou seja, a pergunta que ele faz, o que dá a cada flor uma cor? Sem pergunta, gente boa, não tem resposta. Isso em qualquer situação. Então, essa pergunta, que é o questionamento, nota que a observação levou o questionamento, ele vai para campo, ele vai para pesquisa, ele vai saber o que tem sobre esse assunto, tá? Que ele pode agregar aos conhecimentos dele. Então, o pesquisador então busca tudo que já se pensou sobre o assunto, os outros, né? Então, ele vai ler, ele vai perguntar, ele vai conversar com outros pesquisadores. Então, ele tem o seguinte, alguns acham que a cor depende do tipo de solo, outros que a cor é definida por puro acaso. De posse dessa pesquisa, desses dados coletados, ele vai para a formulação de uma hipótese, que é a quarta etapa. Então, veja bem, aceitando ou rejeitando os dados coletados na pesquisa, ele formula uma possível explicação para o fenômeno. Essa possível explicação formulada é a hipótese. E qual foi a hipótese dele? Depois da pesquisa, a cor de uma flor depende apenas do tipo de solo. Como ele formulou essa hipótese, isso está na cabeça dele, desde aqui, ó,
tá? É a pergunta que ele se fez e é uma das opções de resposta que ele pode ter. Então ele formulou esta hipótese. Então vamos experimentar essa hipótese. Vamos para a quinta etapa, experimentação. E repara que aqui, com a finalidade de verificar a validade da hipótese, se é verdadeiro ou não, o pesquisador faz uma série de experimentos. Então vem para a experimentação. Ele cultiva flores de mesma cor em diversos tipos de solo. Quer dizer, isso aqui ele colocou as sementezinhas em solos diferentes, flores de mesma cor, tá? E após as flores brotarem, darem flores, né? Os botões darem flores, ele chegou à sexta etapa, conclusão. E levou a ele aqui, comparando os resultados de cada experimento, ele confirma se a hipótese é verdadeira ou falsa. Qual foi a confirmação dele? A cor da flor não variou entre um tipo de solo e outro. Então ele observou aqui que as flores mantiveram a mesma cor independente do solo. Então ele viu que a hipótese dele era falsa. Se fosse verdadeira, pararia nessa etapa. Como é falsa, ele vai aplicar um novo questionamento, uma nova problematização. Então, olha só, se a hipótese original não se confirma, que foi o caso, o pesquisador compara o fenômeno na natureza, que as flores têm diferentes cores, e o resultado dos seus experimentos, que não depende do solo. Então ele já comparou as duas coisas. E aí ele chegou a um novo questionamento, uma nova dedução. A cor de uma flor depende tanto do tipo de solo quanto da espécie da planta. Então ele está aqui, daqui agora ele vem para cá. Ele vai pesquisar sobre esse assunto, ou seja, a partir daí ele retoma da terceira etapa, pesquisa, até encontrar uma resposta satisfatória. Tá? Ele só não vai observar e praticamente ele nem questiona, né? Ele já está baseado na observação e na resposta que ele teve no experimento, né? Nessa conclusão aqui, ó, que é uma conclusão, ele já sabe que não depende do solo. Então ele já problematizou de novo. Ele já tem mais opções para as cores diferentes, ou para as flores que têm cores diferentes. Então ele volta para cá e até ele ter uma conclusão sólida sobre o fenômeno estudado. Então nota que isso aqui é muito interessante, é fundamental para a gente entender tudo que vem de química por aí. Eu vou sempre dar uma pincelada quando aparecer alguma coisa que depende ou que foi deduzido, né, comprovado através do método científico. Valeu, gente boa. Até a próxima página. Um abraço.